Olá, terça-feira, 9 de junho. Hoje nós vamos falar da recepção aos calouros da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, que chegam esta semana em Bauru. A gente recebe o vice-diretor da faculdade, o professor Marcelo Carboni. E ainda nesta edição... DAI e Prefeitura negociam um reajuste da tarifa de água com os vereadores. Para tampar o rombo nas contas da autarquia, já se discute mexer no fundo de tratamento de esgoto. Troca entre gerações. Idosos de asilo em Piratininga voltam a ser crianças, com a visita de alunos de creche em Bauru. O reajuste da tarifa de água movimentou a sessão da Câmara desta segunda-feira. Numa reunião com os vereadores, representantes do DAI e da Prefeitura de Bauru explicaram por que a autarquia defende um aumento de 57% no valor. Os vereadores começaram a discutir alternativas para evitar um reajuste tão excessivo. Foi cogitado até mexer no fundo de tratamento de esgoto. A notícia de que a conta de água dos bauruenses vai subir nos próximos dias não foi bem recebida pelos vereadores. Na semana passada, o prefeito Rodrigo Agostinho anunciou que o DAI pediu aumento de 57% na tarifa, mas o executivo trabalha com uma previsão de 30% a 35% de reajuste. O líder da oposição foi um dos primeiros a questionar esses índices. É muito cômodo para o político que tem mandato colocar a mão no bolso do contribuinte no momento que ele não responde, que ele não tem capacidade e que ele promove o prejuízo. São 6 anos que poderiam ter feito a recomposição das tarifas de forma tranquila, sem que onerasse o bolso do bauruense. É impossível se arcar com 35%. 35% de aumento tarifário, ouvido da boca do presidente do DAI, que tem 47% de perda de água, é uma incoerência. O líder do governo na Câmara afirma que as contas do DAI não estão fechando. Nós temos aqui o impacto da energia, 12,3%. Impacto da inflação acumulada, 8,3%. E o impacto dos PCCS, que foram o reajuste aí dos salários dos servidores, 4,3%, dando um total de 24,9%. O que significa isso? A autarquia precisa aumentar o valor da tarifa em 24,9% para equacionar as suas contas. Além do reajuste na tarifa de água, o Executivo também propõe mudanças nas regras que definem o Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto. As alterações viriam minimizar o impacto no bolso do contribuinte. Hoje, o fundo acumula cerca de 100 milhões de reais que só podem ser utilizados com o esgoto do município. Todos os meses, 40% do valor pago na taxa de esgoto vai para o fundo. Depois de várias discussões, uma das propostas apresentadas pela Prefeitura seria, então, 25% de aumento na tarifa e redução de 40% para 20% na cobrança destinada ao fundo. Outra alternativa seria reajustar a tarifa de acordo com a inflação e repassar uma parte dos 40% do fundo diretamente para o DAI. Para essas mudanças, os vereadores teriam que aprovar um projeto de lei. O principal questionamento é que o fundo, como o próprio nome diz, é uma reserva caso a verba do governo federal destinada à construção da estação de tratamento não venha para o município. Mas o vereador Raul Gonçalves defende que ainda assim o dinheiro seja utilizado pelo DAI. A estação de tratamento de esgoto foi orçada em 129 milhões de reais, certo? Nós temos 100 milhões, então nós precisaríamos de quanto? 29 milhões. Certo? Mesmo que não venha um único tostão, você poderia, vai tocando a estação até a hora que dá o dinheiro. Estamos recebendo com esses 50% que eu estou propondo, e se não der para trabalhar, terminar a estação em 2 anos, que o façamos em 4, não tem problema nenhum. O que não pode é você enfiar a mão no bolso do trabalhador no momento desse. No intervalo regimental da sessão, o secretário municipal de Finanças e a diretora financeira do DAI estiveram na Câmara para dar explicações aos vereadores.
Elis Anjos defendeu o reajuste de 57% e afirmou que a tarifa do município está defasada. Eu estudei algumas cidades, tipo Araraquara, São José do Rio Preto, São José dos Campos, até Campinas, algumas empresas que são cidades que são Sabesp. A nossa tarifa, na faixa de consumo até 10 metros cúbicos, ela é 39% inferior que a região. Ainda segundo a diretora financeira, se não for concedido o reajuste integral, os investimentos previstos no Plano Diretor de Água vão ficar comprometidos. Olha, a gente contratou um plano diretor de águas, e esse plano ele determina investimentos na autarquia em 20 anos, de 2014 a 2034. Em 2015, o plano determina que a gente invista 17 milhões na autarquia. Para a gente investir 17 milhões, eu preciso de 57% de aumento. Em 2016, o plano determina 32 milhões de investimento. Então, eu preciso desse aumento no ano inteiro. Essa reunião não foi conclusiva. Os vereadores se comprometeram a analisar toda a documentação apresentada pelo DAI. Também está prevista uma nova reunião na próxima quinta-feira com o prefeito e os presidentes da autarquia e do Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto A Voz do Coração. Alunos de uma creche em Bauru fazem a festa com idosos de um asilo de Piratininga. Uma prova de que não tem barreiras para as diferentes gerações. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem, no fim da tarde, os 2 primeiros casos de leishmaniose deste ano em Bauru. As vítimas são uma criança de 2 anos e um rapaz de 23, que foram tratadas aqui mesmo na cidade. No ano passado, o município registrou 20 casos da doença, com 2 mortes. Também ontem, a Secretaria confirmou 214 novas ocorrências de dengue em Bauru. Agora a cidade já soma 3.727 casos, com 4 mortes, todas pessoas idosas. A Divisão de Vigilância Ambiental informa que vem mantendo os trabalhos de vistoria nos bairros mais infectados pela dengue, mas pede a colaboração dos moradores para que evitem os criadouros do mosquito transmissor. Tempo aberto em todo o estado de São Paulo. Vamos ver se continua assim ao longo da semana, na previsão do tempo, com informações do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde não chove em nenhum ponto do estado. A atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo estável até quinta-feira. Na sexta, a aproximação de uma frente fria deve trazer chuvas para o sul e leste do estado. Bauru segue a tendência de tempo firme nos próximos dias. A umidade do ar agora é mediana, de 51%. Os ventos sopram bem fracos, a 1 km por hora. Hoje, no início da manhã, fez 16 graus e à tarde a temperatura subiu para 28. Nesta quarta, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 26 graus. A gente fala agora de um projeto que já tem um nome bem sugestivo, A Voz do Coração. É uma parceria entre o Centro Educativo Infantil Santo Antônio e o Cantinho do Idoso em Piratininga. A proposta é promover o encontro de 2 gerações que têm muito que aprender uma com a outra. Nós acompanhamos uma dessas visitas bem animadas. As crianças do Centro de Educação Infantil Santo Antônio aguardavam com ansiedade a chegada do micro-ônibus. É dia de fazer um passeio diferente. Elas vão visitar o asilo Cantinho do Idoso em Piratininga. Logo na chegada, as crianças cumprimentam os novos amigos, que os recebem com alegria. A visita faz parte do projeto A Voz do Coração, que tem o objetivo de promover interação entre os pequenos e os idosos. Em duplas, eles desenvolvem diversas brincadeiras com música, jogos e danças. As crianças emprestam a alegria e vitalidade, e os mais velhos ensinam um pouco do que aprenderam durante a vida. Tudo para reforçar laços entre gerações tão distantes. Nessas atividades que buscam interagir as diferentes gerações, há espaço para aprendizagem, mas também tem que haver espaço para brincadeira e diversão. Nós queríamos desenvolver um trabalho que pudesse ter uma continuidade. Aí veio essa ideia de juntar essa vivacidade das crianças com todo esse conhecimento dos idosos. Então fazer essa troca mesmo de energia, de brincadeira, de ideias, de lanche, de tudo. Dona Olga diz ter voltado no tempo durante as brincadeiras. Nossa, muito gostoso, anima até a gente.
Eu fui criada no colégio. No colégio, né, tem aquelas que é uma criançada, devia ter umas 200 crianças. E era muito gostoso. É um encontro intergeracional e isso é muito rico, né? Porque o idoso acaba resgatando as lembranças da infância, né? Junto com as crianças, e as crianças acabam vivenciando essa situação de avó, dessa figura de referência tão positiva. O projeto faz parte da rede social Entrelaços do SENAC. Estimula parcerias entre pessoas, entidades ou organizações. Um projeto que foi idealizado há mais de um ano. E hoje, com o maior sucesso, ele vem sendo ainda realizado com essa parceria, né, do CEISA, as crianças dessa creche mantida pela Plasútil. E graças a Deus deu um resultado tão bom, os idosos sempre felizes, aceitaram as crianças super bem. Seu Júlio e o pequeno Gabriel ficaram tão amigos que nem parece que acabaram de se conhecer. A gente faz muita coisa que a gente não faz nos dias normais, né? E com as crianças a gente se abaixa um pouquinho para eles, né? O que você brincou com o seu Júlio? Eu joguei a bola. Eu joguei a bola e eu errei. É? Uhum. E ele é legal? É. No próximo bloco, a gente fala sobre a recepção aos calouros da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. As aulas começaram nesta semana e quem comenta a programação prevista para esses primeiros dias é o vice-diretor da faculdade, o professor Marcelo Carboni. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente abre espaço agora para falar do início das aulas para os novos alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC da Unesp. Quem fala da programação de recepção aos calouros é o vice-diretor da faculdade, o professor Marcelo Carboni. Professor Marcelo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa, o convite e dizer que a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação tem 6 cursos, 3 na área de comunicação social, né, jornalismo, relações públicas e radialismo, o curso de design e arquitetura e urbanismo e artes visuais. Até por serem 6 cursos, muitos alunos chegaram nessa semana, né? Em torno de quantos? São 330 alunos. E começamos ontem o semestre letivo com uma programação de palestras, apresentações, oficinas, espetáculos, e com uma característica, tem uma programação para cada curso. Então, na verdade, nós temos 6 programações dentro de uma só. Cada curso tem a sua programação que visa acolher o aluno que está chegando e falar um pouco mais da área que ele escolheu, né, do curso que ele escolheu, e as características, né, ouvindo ex-alunos, apresentação de espetáculos na área de artes e assim por diante. Quais são as principais, algumas das atividades, professor? Por exemplo, nós temos um espetáculo de dança, né, que será apresentado lá na Unesp, temos palestras com ex-alunos, temos palestras com profissionais da área de design, né, na área de jornalismo, de relações públicas. Então, há uma programação extensa, né? Se eu fosse descrevê-la aqui, acho que seria um pouco extenso, mas o telespectador poderia acessar no próprio site da FAAC, né? www.faac.unesp.br. Tem oficinas também, são oficinas com temas bem específicos de cada área. É verdade. É uma forma de fazer com que o aluno já vá se inteirando dos desafios da profissão que ele escolheu? Sim, sabe que essa programação, ela nasceu de uma discussão com os próprios alunos nos outros anos, e de ter esse caráter mesmo, de ter oficinas que eles, assim que chegaram, já tenham uma certa percepção daquela área a partir daquelas oficinas, daquelas apresentações, né? Então, a ideia foi essa, né? Ter oficinas na área de jornalismo, de radialismo, de arquitetura, de design, de artes visuais. Né? Já abre as possibilidades de diferentes campos de atuação também para cada um desses profissionais, não é? Sem dúvida, né? Uma primeira semana, né, já com esse espectro aí de possibilidades, até de repente, algum aluno de design ver uma oficina na área de arquitetura, né, que tem uma relação, ir lá assistir a oficina, ou na área de artes, ou um espetáculo que independe, né, da formação que você vai ter, né, a questão cultural, né?
E a gente vê também na programação uma preocupação em apresentar a universidade, como ela funciona, quais são as unidades da Unesp aqui em Bauru. Por que é importante fazer esse reconhecimento de campo com esses alunos que estão chegando? É verdade. Aqui nós temos um campus bastante complexo, né? Porque ele tem 3 faculdades, né? E uma administração geral. E a TV aqui, que fica também, embora ligada à reitoria, né, bastante próxima aqui dos nossos cursos de comunicação, né? Inclusive, eles passaram por aqui hoje para conhecer a TV. É verdade. Então, uma das visitas organizadas pelo curso de radialismo, né, me parece que eram eles que estavam aqui, era a visita à TV Unesp, né? Eles vêm de uma realidade muito diferente do ensino médio, alguns estavam fazendo cursinho, e quando caem numa universidade é muito diferente, né? O ambiente. É verdade. Ontem ocorreu a apresentação institucional, né, da diretor, vice, as diretorias, a biblioteca, e falávamos lá dessa liberdade que muitos deles têm agora, né, porque nós temos um dado aproximado de que 85%, 90% dos nossos alunos não são de Bauru. São de fora. São de fora. Então, eles vão ganhar uma liberdade, mas devem saber trabalhar com essa liberdade, com uma responsabilidade. Que exige responsabilidade. Né? Então, de fato, isso ocorre. E uma das questões também que aparecem, né, nós conversávamos há pouco, inclusive, sobre isso, é a questão da permanência estudantil. Né? Então, muitos alunos vêm de fora, às vezes, sem condições de estudar. Muitos vêm de escolas públicas por meio das cotas que a Unesp oferece. É verdade. E quais são os recursos que a FAAC oferece para esses alunos para que ajude na permanência deles aqui na cidade? Perfeito. Durante esse mês, já foi avisado ontem para todos eles, né? Nós temos o período de inscrição para modalidades de Bolsa BAE 1, que é aquela bolsa voltada para o aluno com vulnerabilidade socioeconômica, né, com vários critérios lá. Um deles é que a família tenha uma renda per capita de um salário mínimo e meio, né? É uma bolsa para ele poder se manter fora da cidade, né, que ele vive, né, que os pais estão. E há uma bolsa aluguel também. Nós temos a moradia estudantil também, que ela até agora dá conta de atender essa demanda, porque soma-se a moradia o próprio auxílio aluguel. Então, há uma política da Unesp, acho cada vez mais estruturada, de permanência estudantil. E muito em função do que também você colocou, né? A Unesp, das estaduais paulistas, foi a que adotou o sistema de cotas, né? 15% ano passado, 25% nesse ano, e vai chegar progressivamente até 50% de alunos, né, da escola pública e também PPI, né? Que é preto, pardo e índio, né? Professor, como que são apresentadas outras possibilidades para esses alunos? Já de início eles já ficam sabendo que eles podem fazer projetos de pesquisa, tem a possibilidade também de intercâmbio. Como que vocês apresentam essas informações? Ontem, por exemplo, nós apresentávamos essa possibilidade de intercâmbio. A FAAC é dentro de toda a Unesp, né, das 34 unidades da Unesp, a FAAC é uma das que mais tem intercâmbios, alunos fora do país. Até agora nós temos algo próximo de 90 pedidos já aprovados para esses alunos que já frequentam a FAAC, né? Então, eles podem pedir a partir de qual ano letivo? Não, a partir do primeiro ano, completou um primeiro semestre, já pode pedir o intercâmbio, né? Então, é uma possibilidade muito interessante, isso tem sido feito. O ano passado nós tivemos mais de 130 alunos fora do país. É uma quantidade razoável, né, de alunos. E é uma experiência que eles trazem que agrega para a formação deles, dos colegas, inclusive. Sem dúvida, há um retorno, inclusive na programação nós temos também esse retorno dos alunos com relação a essa formação que eles tiveram viajando, né? A ideia de viajar, formar o espírito, né, é uma ideia que já aparecia nos filósofos do século XVII, XVIII, é uma ideia que aparece hoje com muita força, né? Viajar, conhecer outras culturas, estudar fora, né? Tem um ganho cultural, um ganho de conhecimento que eles, quando retornam, né, estimulam que os outros também façam isso. Sem dúvida. Professor, e as aulas estão começando agora, em junho. De alguma forma, esse atraso no início das aulas vai prejudicar a formação desses alunos? Não, a Unesp tomou muito cuidado, e a FAAC em especial, de não ter qualquer prejuízo em dias letivos. Nós cumpriremos todos os dias letivos. O que ocorreu é
o período de férias, né, o recessos, ele é menor. Isso de fato ocorreu, né? Então, nós tivemos um recesso de 15 dias. Teremos ao final do ano também um recesso pequeno ali, entre o Natal e o Ano Novo, pequeno. Mas eles já descansaram até agora, né, professor? Também, é verdade. Para compensar. Então, não há um prejuízo didático, a não ser que a gente considere que esse período pequeno de recesso possa não ser o suficiente para descansar. Mas eu creio que isso não afetará. Do ponto de vista das aulas, todas as aulas serão dadas com um atraso, obviamente, né? Começamos o semestre agora, né? Mas com o mesmo número de dias letivos. Com o mesmo número de dias letivos, de semanas dadas de aula. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar e dizer que os alunos que chegam aqui, eles colaboram com a cidade, né? São bem recebidos pela cidade, né? E que eles sejam bem-vindos, que se sintam bem na nossa faculdade. É isso aí. E antes de encerrarmos, um aviso. Por causa do Mundial Feminino de Futebol, transmitido pela TV Brasil, hoje não haverá reprise do Unesp Notícias às 8 horas da noite. Mas você pode rever esta edição e as reportagens do dia em nosso site. Amanhã voltamos normalmente com a reprise às 8 da noite e com a edição ao vivo, sempre às 5h30 da tarde. Até lá! Tchau! Thank you.